Sejam bem-vindos à celebração da história de amor entre a Manuela e o Fábio, um dia muito especial, um dia de alegria, um dia de gratidão a Deus, um dia onde eles podem, juntamente com amigos, familiares, pessoas queridas, agradecer ao Senhor por essa caminhada que eles já têm juntos e, acima de tudo, estabelecer esse vínculo, essa aliança do casamento. O casamento é um propósito que foi estabelecido por Deus. É algo que o próprio Criador planejou. Nós temos a certeza que com essa união vocês estão cumprindo esse propósito que Deus estabeleceu para os casais. Por isso eu gostaria de iniciar essa cerimônia fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos conduza e abençoe em tudo que nós iremos ainda viver nessa noite. Senhor, nós clamamos a Ti com gratidão em nosso coração por essa oportunidade que temos de glorificar o Teu nome, Senhor, pela união dos Teus filhos. Nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nesse tempo, que acima de tudo, Deus, o Senhor esteja selando a união dos Teus filhos, este casamento, em nome de Jesus. Amém. Quero ler para vocês um texto da Palavra de Deus que está em Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. É um livro na Bíblia que é uma poesia sobre o casamento. Até algumas pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia podem achar estranho, né? Mas a Bíblia tem um livro que fala somente sobre a relação entre o homem e a mulher. A forma como devem se tratar, a forma como devem se aproximar um do outro. E o estilo literário desse texto é em poesia. E é muito interessante esses versos que estão escritos na Bíblia, porque eles falam sobre vários ingredientes que são essenciais no casamento, na união entre um homem e uma mulher. Diz assim em Cantares, capítulo 2, versículo 10. Meu amado me disse, levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Você pode até fazer dessas suas palavras, viu? Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram. As flores estão brotando. Chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enxoar. As figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Mostre-me seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e seu rosto é lindo. Peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Meu amado é meu e eu sou dele. Essa poesia fala sobre ações entre o casal, palavras, afetos, atitudes que são essenciais dentro do relacionamento. E ele começa convidando sua amada para viver uma nova estação. Assim como vocês estão fazendo hoje, formalmente diante de todos. Obviamente já estabeleceram isso entre vocês como uma aliança do coração, mas hoje, formalmente, diante de todos, estão se comprometendo dessa forma a viver esse novo tempo, essa nova estação. No contexto específico em que foi escrito esse texto, era o sair do inverno para uma nova estação. O inverno era uma estação chuvosa, uma estação fria, uma estação cinzenta, onde a pessoa ficava mais reclusa. Parece que ele estava escrevendo em Joinville, né? Algo desse tipo, né? Mas, quando ele fala sobre a nova estação, a primavera, ele fala sobre flores desabrochando, ele fala sobre a canção dos pássaros, ou seja, sobre a vida renascer. E a partir desse momento, vocês, enquanto casal, estão assumindo esse compromisso de viver uma nova estação, um novo tempo, um novo momento. Um momento em que vocês decidem compartilhar alegria um com o outro, compartilhar a vida um com o outro, compartilhar as dores, as tristezas, mas ao mesmo tempo as alegrias
e as conquistas. Casamento é um lugar onde você decide viver um novo tempo, onde você decide passar por estações difíceis, vencer vales, tempos de sofrimento e, juntamente com a pessoa amada, experimentar uma nova história. Ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, você percebe nesse texto que existe um reconhecimento da beleza da sua amada. Ele olha para a sua companheira e ele fala sobre o seu rosto, fala sobre a doçura da sua voz. Isso é essencial na relação conjugal. O ingrediente que nunca pode faltar. Aquele olhar que expressa amor, desejo, interesse, afeto, carinho. O casamento ele foi feito para que um homem e uma mulher eles permaneçam se interessando um pelo outro pelo resto da vida, sendo amantes um do outro, sendo queridos, próximos, íntimos um com o outro durante toda a sua história. O casamento é esse lugar onde você decide caminhar com essa pessoa percebendo a beleza que é nela. Você conseguiu já falar algo para sua esposa hoje? Já? Essa é a hora que... Falou sim. Ah, meu Deus. Falou sim, foi ótimo. Coloquei contra a parede, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar todos os casais na mesma roda. Quem é casado aí, tá do lado da sua esposa, noivo, namorado, enfim. Você já percebeu a beleza da sua amada hoje? Já? Isso eu já falei várias vezes pra ela. Ah, que bom, que bom. Isso eu já falei várias vezes. Essa simpatia, esse amor, esse interesse, esse olhar no outro não pode ser perdido. Isso é essencial no casamento. Isso é essencial na relação entre um homem e uma mulher. Também esse texto fala sobre a manutenção de uma relação saudável. Porque não basta começar bem. É necessário trabalhar para que vocês cheguem ao final da vida muito bem. E é interessante que ele fala sobre a necessidade de tomar cuidado com as raposinhas. Obviamente ele está usando uma figura de linguagem relacionada à criação que existia naquele contexto. E ele então cita um animal que de forma sorrateira entrava nos vinhedos e destruía a produção. O autor desse texto, ele fala sobre o cuidado que nós temos que ter no casamento com coisas que aparentemente são insignificantes, pequenas, mas que quando são somadas uma após a outra, acabam trazendo bastante dor, sofrimento, desconforto, distanciamento entre o casal. É necessário manter a relação saudável. Para isso, vocês precisarão, na caminhada, remover pessoas que possam atrapalhar esse relacionamento, remover atitudes que possam afetar o casamento de vocês. Vocês precisarão avaliar o que realmente está sendo bom e saudável para a relação entre vocês. Mudar hábitos, e nesse sentido, por vezes, a mulher vai repetir várias vezes a mesma coisa, né? Alguns falam sobre a toalha na cama, mas nem sempre é a toalha o problema, né? Por vezes são palavras ou a ausência delas, por vezes são furos na agenda, esquecimentos, coisas que você tem que tomar muito cuidado, afinal de contas, a relação precisa se manter saudável e isso só vai acontecer com atitudes que são completamente direcionadas nesse sentido. E por fim, chama a atenção de vocês nesse texto para a realidade que o casamento é uma relação de cumplicidade. Ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Como que confessando, declarando compromisso com essa pessoa pelo resto da vida. O desejo de estar ao lado, de construir uma história ao lado dessa pessoa. Essa construção no casamento envolve alicerces profundos, envolve muitas decisões que por vezes são árduas. Você precisa renunciar muitas vezes a desejos e vontades
para que então a relação seja estabelecida como algo vital para você. E nesse sentido, quem casa assume o compromisso de estar ao lado, de compartilhar a vida, de participar de todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Momentos de alegria, ou de tristeza, de saúde, ou de doença, de riqueza ou de pobreza, enfim, qualquer circunstância. Nós não temos o controle sobre o amanhã. Daqui 10, 20, 30 anos, circunstâncias difíceis podem chegar até vocês. Obviamente, nós não desejamos nada disso, não é mesmo? Mas, quando decidimos casar com alguém, quando assumimos esse compromisso, estamos nos propondo a estar ao lado, independente das adversidades que a vida pode trazer. E nesse sentido, sejam companheiros, cúmplices, sejam auxiliares um do outro, ajudem um ao outro na caminhada, sejam prontos a ouvir, a entender, a caminhar um passo a mais, a suportar algumas limitações e fraquezas um do outro. Afinal de contas, vocês não são perfeitos, né? Vocês estão casando reconhecendo que são pessoas imperfeitas. E de fato, quem tem uma visão de que vai casar com alguém perfeito está equivocado. Afinal de contas, todos nós temos fraquezas e falhas. E nesse sentido precisamos nos comprometer a uma fidelidade, a um respeito, a um zelo, cuidado, a uma presença constante, independente das circunstâncias. O que esse texto da Palavra de Deus mostra é que Deus criou o casamento para ser uma relação profunda, uma relação que revela quem Ele é, um Deus que deseja se relacionar conosco. E dessa forma, como casal, vocês dois são chamados a conviver em amor, com respeito, com zelo, com cuidado, se doando um ao outro, de forma mútua, servindo um ao outro, entendendo que no dia em que vocês priorizarem o outro, vocês estarão elevando a relação de vocês. Casamento é um lugar onde, se um dos dois perde, aliás, se um dos dois ganha, os dois perdem. Se um dos dois vence uma discussão, os dois acabam perdendo. Mas na hora que vocês aprendem a cumplicidade, a compartilhar, na hora que vocês aprendem a trabalhar juntos, e isso vale obviamente para todos os casais, nesse momento nós então entendemos o verdadeiro propósito de compartilhar a vida com outra pessoa. Casamento é uma relação muito preciosa e que vocês aproveitem e desfrutem dessa relação que envolve um propósito estabelecido por Deus, de amor, presença e cuidado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir os votos do casal como um ato de compromisso, como uma atitude em que eles irão tomar diante das pessoas e diante de Deus. Eu não sou chorão, tá? Não. Eu começo? Porque se você começar, depois eu não vou conseguir ler. Vamos lá. Tô suando. Não, tá ensinado aí, pastor. Aí é mais difícil ainda. Vamos lá. Meu anjo. Literalmente meu anjo. Você chegou num momento que eu não esperava. Justo no momento em que eu estava desacreditado de relacionamentos, de sentimentos, ressentido com a vida, amargurado, estava num caminho que nem eu mesmo sabia onde ia parar.
certamente não era o caminho certo. Mas, quando Deus tem planos para as nossas vidas, não há nada que impeça os planos de Deus. Não foi fácil. Na verdade, a palavra difícil era fácil, comparado à complexidade da vida sem sentido que eu estava levando. Só nós dois sabemos o quanto foi doloroso e, ao mesmo tempo, restaurador nosso caminho até o dia de hoje. Você tentando se reconstruir de milhares de pedaços, que você se fragmentou pela sua cria, lutando para ser uma mãe, uma mulher provedora, enfim, ambos feridos, machucados. Porém, Deus estava agindo e alinhando os nossos caminhos, pois ali Ele colocava seu plano em ação. Nos reconstruir para nós construirmos a nossa família. Já te falei isso algumas vezes. Não consigo medir o tamanho do teu amor por mim, por nós, pela nossa família que temos, pois eu não seria tão forte quanto você foi. Possivelmente eu teria desistido, mas algo maravilhoso estava sendo cuidadosamente desenhado, planejado. Escrito em detalhes. 2 novas vidas, uma nova história. Uma nova família. Lembro claramente do dia em que sentamos à beira da cama e tive a conversa mais difícil da minha vida. Quando eu deixei você ver as minhas dores mais profundas, aquelas que só nós conhecemos. Heranças trazidas ao longo de uma vida que me enfraqueciam, me destruíram silenciosamente. Ali, você me abraçou forte, me deu amor, sem julgamentos, e foi me tirando daquela escuridão. Dali pra frente tudo mudou. Nunca o meu anjo teve tanto sentido. Por isso que na grande maioria das vezes eu troco o eu te amo pelo meu anjo. Porque você foi uma luz na minha vida. Trouxe o sentido
onde não existia mais nem perspectiva. Você trouxe amor, o amor que eu jamais conheci. Você trouxe união, a família, onde só existia distância. Desaprendi a viver sem você. Você carrega as minhas energias quando estão baixas. Você me dá amor quando eu estou nervoso. Você me acalma quando eu estou inquieto. Você sabe disso, né? É a calma dos dias turbulentos. Assim, eu vou aprendendo a ser um pouquinho de você. Nunca imaginei que a saudade de casa pudesse doer tanto. E como a nossa casa tem a cura para os momentos difíceis. Que Deus possa nos abençoar e a gente envelhecer junto. Que a gente possa ver as nossas filhas criadas, mulheres de honra, de fé. Somos muito abençoados, pois a gente tem uns aos outros. E só nos basta estar juntos. Amo você. Eu Isso que eu não ia chorar, né?